Com o crescimento dos debates sobre gênero e consciência de classe nos mais diversos âmbitos da sociedade, muitas ideias são discutidas. Entre todas essas argumentações, grupos de pessoas passaram a perceber que são contra a binariedade de gênero, ou seja, não se identificam com a construção social de gêneros masculino e feminino. Lucy já se enxerga como não binário há muito tempo e conta que se diverte quando as pessoas não sabem decifrar se é homem ou mulher. Na verdade, faz em torno de uns 2 anos e meio que eu me entendi como não binário. Aí foi mesmo lendo sobre o assunto, eu me identifiquei de uma maneira que aquilo que eu li ali sempre fez parte da minha vida, parecia que sempre tinha feito parte de mim. A gente é treinado a se tornar um gênero, né? A gente é treinado desde quando a gente nasce, e dentro desse treinamento, né, a gente é treinado a ser homem ou mulher, pares opostos, binários, estão os códigos linguísticos, né? Então a gente é considerado ele ou ela, e aí a partir desse momento vão se dirigir a nós no masculino ou no feminino. O gênero não binário consiste em não ser nem feminino nem masculino. Portanto, algumas pessoas que se identificam com esse gênero têm dificuldades em relação a como são tratados por outras pessoas, com pronomes femininos ou masculinos. Para alguns, há a necessidade de algo neutro. Na real, eu acho que não é só para quem é disléxico ou para quem tem outra dificuldade em relação a isso. Eu acho que é difícil para a sociedade no geral, que para mim também seria difícil, a existência de um gênero neutro, porque, querendo ou não, o gênero ele é muito marcado, não tem como apagar ele agora de uma hora para outra. Isso ia demorar, não sei dizer quanto tempo ia demorar para esse gênero neutro existir de uma maneira que todo mundo se sentisse incluso. Eu acho que na escrita é mais fácil de aplicar. Na escrita eu acho bem possível aplicar. Agora eu acho que na fala, no tratamento, a galera podia relaxar, né? Tipo, sei lá, não acho que seja tão necessário assim. Mas é uma opinião pessoal, eu não me incomodo. Não sei qual é o grau de incômodo que causa em quem se sente, sei lá, não incluso. Mas acho que na escrita é massa, assim, se conseguirem aplicar. Mesmo assim, acho que vai ser um rolê difícil. Não só para quem tem dificuldade, enfim. Os usos, por exemplo, de o X ou o E para designar o neutro, eles são usos experimentais, né? O X talvez corresponda a uma apropriação mais linguística, digamos que ela é uma tentativa de burlar o uso do feminino e do masculino, mas que não tem tanta inteligibilidade, né? E aí, o que a gente pode pensar nessa apropriação realmente para o português, para as línguas latinas, é a utilização do E, né, em algumas dessas expressões. Isso porque o E ele consegue ser compreendido de uma forma muito mais fácil, né? Ele tem maior... a gente consegue ler de uma forma mais integrativa dentro do português, da língua portuguesa. E também ele, em alguns aplicativos, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, enfim, eles conseguem, esses aplicativos que leem esses textos podem, inclusive, ler essas palavras, né, de uma forma mais interessante para quem precisa entender esse texto, né? Os gêneros neutros, entretanto, podem ser de difícil compreensão para pessoas disléxicas, autistas e também pessoas que tiveram poucas oportunidades de estudos em língua portuguesa. E pensar que existe uma linguagem neutra é um pouco complicado se observarmos a questão da língua portuguesa. Por que eu trago isso? Porque a língua portuguesa e a linguagem, então, elas estão inseridas em um contexto de construção. A língua portuguesa, ela tem uma estrutura gramatical binária e ela foi composta e é composta com fortes expressões de marcação de gênero. Então, o masculino é o gênero que engloba o feminino na língua portuguesa. Podemos pensar, a partir do exposto, em uma neutralização da gramática de língua portuguesa, com o uso de X ou de arroba ou de E,
no meu ponto de vista, esses recursos, eles passam uma falsa ideia de universalidade contida no gênero masculino. Então, nós queremos dar um sentido de equidade, mas ao mesmo tempo em que nós marcamos todes, por exemplo, eu tô abrindo ali para uma possibilidade da pessoa parar e dizer, tá, mas quem são esses todes? Então, eu não sei se isso pode ser visto como algo que inclui ou se pode ser visto como uma modificação da norma, com sentido com uma falsa ideia de inclusão. No meu ponto de vista é uma falsa ideia de inclusão. E por que eu digo isso? Porque pessoas não binárias continuam sendo excluídas, mesmo utilizando esses recursos. A urgência de a gente buscar uma alternativa pronunciável, acessível e que não se restrinja ao uso de X, de arroba ou de E. Nós temos que encontrar na língua portuguesa uma forma de comunicação inclusiva que trate todos com essa equidade. A necessidade e possibilidade de pronomes ainda é algo a ser discutido, estudado e lapidado. As respostas certamente não serão encontradas de forma fácil, entretanto, a facilidade natural em compreender que devemos sempre respeitar uns aos outros.